Escolhido, esta mensagem não o encontrou por acaso. Deus o trouxe aqui por um motivo. Você tem trilhado um caminho que poucos entendem, carregando um peso que a maioria não consegue ver e mostrando um nível de fé e resiliência que o céu notou. Este não é um slogan motivacional, esta é uma confirmação divina. Deus está orgulhoso de você, não apenas pelo que você alcançou, mas por quem você permaneceu enquanto caminhava pelo fogo. Esta é a sua estação de elevação. Mas antes de se levantar, você deve entender o porquê. Nesta mensagem, estamos dividindo-a em 7 capítulos, cada um revelando as razões mais profundas pelas quais Deus está te levantando. Agora, não se trata apenas de recompensa, é sobre o reconhecimento do céu. Antes de nos aprofundarmos, certifique-se de curtir, compartilhar e se inscrever, porque esta mensagem não é apenas conteúdo, é uma confirmação divina direto do céu. Escolhido, é por isso que Deus está orgulhoso de você e o elevando. Não é um vídeo, é um anúncio espiritual. E se ele o encontrou, é porque Deus pessoalmente o direcionou para você. Se o seu espírito ressoa com esta mensagem, digite 77 nos comentários agora. Esse número não é aleatório. É um sinal profético, um código sagrado entre você e o Altíssimo que diz: estou pronto, estou alinhado, recebo essa elevação com humildade e propósito. Entenda isso, nem todo mundo vai terminar de assistir. Somente os verdadeiramente escolhidos sentirão a atração de ficar. E aqueles que o fizerem sairão com clareza, validação divina e uma consciência mais profunda de por que esta é a temporada de levantamento. Não trate isso como uma mensagem normal. Esta é uma palavra viva, um espelho divino, um lembrete sagrado de quem você é e por que Deus escolheu elevá-lo agora. Assista novamente sempre que sua alma precisar de um lembrete, porque a cada audição outra camada se desdobrará, outra verdade se abrirá e outra porta no espírito se abrirá. Vamos começar. Capítulo 1. Você obedeceu mesmo no escuro. Escolhido, Deus está orgulhoso de você, porque você obedeceu quando não fazia sentido. Você não tinha um projeto, não recebeu instruções passo a passo. Não houve holofotes, nenhuma confirmação alta, nenhum aplauso ou aclamação da multidão. Na verdade, na maioria das vezes, tudo o que você tinha era silêncio e a dor constante da incerteza. E, no entanto, você ainda se moveu. Você ainda obedeceu. Você ainda disse sim quando tudo em sua realidade dizia para esperar. Você andou cegamente, mas não sem rumo, porque confiou na voz daquele que o estava guiando, mesmo quando não conseguia rastrear sua mão. Sejamos realistas. A obediência na luz é fácil. A obediência, quando há clareza, concordância e visibilidade, parece segura. Mas a obediência no escuro é onde vive a verdadeira fé. É aí que os escolhidos são separados dos confortáveis. Você obedeceu não porque viu aonde isso o levaria, mas porque seu espírito reconheceu aquele que o chamou. Você não seguiu as instruções, você seguiu a presença. E esse tipo de obediência sacode os céus. Quando os outros escolheram a lógica, você escolheu a fé. Quando eles esperaram por evidências, você seguiu em frente. Você não estava procurando um plano perfeito. Você estava seguindo um Deus perfeito. Você não precisava que todas as perguntas fossem respondidas. Você só precisava de uma palavra dele. E quando você recebeu essa palavra, você se mudou. Mesmo que isso significasse deixar para trás o conforto, mesmo que isso significasse entrar em isolamento, mesmo que isso significasse ser mal interpretado, ridicularizado ou chamado de louco. Houve momentos em que você poderia ter se virado, momentos em que você pensou em desistir, momentos em que a pressão parecia demais e o caminho parecia muito obscuro. Mas algo dentro de você, algo divino, continuava sussurrando: continue. E você o fez, não porque você fosse destemido, mas porque seu espírito sabia que a obediência é maior do que o resultado, que estar na vontade de Deus é mais seguro do que estar na aprovação do mundo. E não vamos esquecer, muitas pessoas viram você andando
e presumiram que você tinha tudo planejado. Mas o que elas não sabiam era que você estava pisando em nada além de fé. O que parecia confiança do lado de fora era muitas vezes uma confiança trêmula do lado de dentro. Você nem sempre se sentiu forte, mas permaneceu fiel. E no reino, fidelidade é força. Escolhido, Deus viu cada passo que você deu no escuro, cada sacrifício privado, cada segredo, sim, cada momento de silêncio em que você escolheu acreditar de qualquer maneira. Esse tipo de obediência não passa despercebido. Na verdade, é a razão pela qual Ele está te levantando agora. Você mostrou ao céu que não segue a Deus apenas para obter bênçãos. Você o segue por causa do amor, da confiança e da aliança. E essa é a postura do coração que Ele recompensa. Você obedeceu quando foi difícil. Você obedeceu quando foi ferido. Você obedeceu quando isso não o beneficiou. E essa obediência plantou algo poderoso no reino espiritual, uma semente de fé inabalável, uma semente que agora está dando frutos. Nesta temporada de elevação, não é apenas uma bênção, é um resultado, é a manifestação visível do que você plantou no invisível. Deus está te levantando porque você provou que podia andar sem ver. Você poderia confiar sem respostas. Você pode se mover sem validação. Escolhido, sua obediência na escuridão o qualificou para a promoção na luz. Você não pegou atalhos. Você não se comprometeu. Você não fabricou seu momento. Você esperou por isso e agora o céu não está apenas orgulhoso. O céu está respondendo. Capítulo 2. Você aguentou quando parecia que Deus ficou em silêncio. Escolhido, houve temporadas pelas quais você não apenas passou, você sobreviveu a elas. Longas noites sem respostas. Manhãs silenciosas onde o céu parecia a 1 milhão de quilômetros de distância. Você gritou, mas a única coisa que voltou foi eco. Você implorou por direção, mas tudo o que recebeu foi quietude. Foi nesses momentos em que Deus parecia silencioso que sua fé foi mais testada. E, no entanto, você aguentou. Houve noites em que você chorou até dormir imaginando: Deus se esqueceu de mim? Você olhou para a sua vida e pensou: isso não parece a promessa. Você viu outros sendo abençoados enquanto você ainda estava esperando. Você viu as portas se abrirem para pessoas que nem mesmo reconheceram a Deus, enquanto você, seu fiel, permaneceu no corredor. O silêncio não foi apenas silencioso, foi doloroso. Isso fez você questionar tudo: seu caminho, seu valor, suas orações, até mesmo sua sanidade. Mas mesmo quando você não podia ouvi-lo, você ainda acreditava nele. Isso é o que te tornou diferente. Foi isso que fez você escolhido. Você não serviu a Deus por causa do que Ele lhe deu. Você o serviu por causa de quem Ele é. Você não o adorou pelo resultado. Você o adorou com seu transbordamento de confiança. Você orou mesmo quando suas orações pareciam não respondidas. Você elogiou mesmo quando estava com dor. Você ficou mesmo quando sentiu vontade de correr e o céu assistiu a tudo. Esse tipo de perseverança abala o domínio espiritual. Veja, qualquer um pode confiar quando o caminho está livre. Qualquer um pode elogiar quando o avanço vem rápido. Mas é preciso uma alma profundamente enraizada para ficar no meio do silêncio e dizer: Deus, eu ainda confio em você. Você não estava andando de vista, você estava caminhando pela memória espiritual, pela aliança, por um relacionamento que é mais profundo do que a emoção e mais forte do que as circunstâncias. Você nem sempre se sentiu forte, mas sua consistência no silêncio era sua força. Toda vez que você levantou a cabeça, quando teria sido mais fácil desistir, toda vez que você abria sua Bíblia, mesmo quando seu coração estava pesado, toda vez que você sussurrava: Deus, eu não entendo, mas ainda acredito. Você estava fazendo uma declaração no reino espiritual. Eu sou inabalável. Escolhido, essas temporadas silenciosas não eram punição. Elas eram preparação. Deus estava observando como você responderia sem as bênçãos, sem os milagres, sem o barulho. E você passou nesse teste. Não porque você era perfeito, mas porque você ficou.
E agora o céu está se movendo. Deus está prestes a recompensá-lo, não apenas por sua fé, mas por sua fidelidade, pela maneira como você se agarrava a Ele, mesmo quando Ele parecia distante. Pela maneira como você se recusou a desistir, mesmo quando você tinha todos os motivos para isso. Você pensou que Ele estava em silêncio porque Ele havia deixado você, mas a verdade é que Ele estava vendo você crescer, vendo você amadurecer, vendo você se tornar o vaso em quem Ele poderia confiar mais. Porque Ele sabia que se você pudesse confiar nele em silêncio, não perderia a cabeça quando o volume aumentasse. Se você pudesse ficar com os pés no chão quando ninguém estivesse batendo palmas, você não ficaria orgulhoso quando os holofotes chegassem. Se você pudesse adorá-lo no vale, permaneceria humilde no topo da montanha. Você vê, não era sobre o que você poderia suportar, era sobre quem você estava se tornando através da resistência. E agora que você foi refinado no silêncio, Deus está prestes a falar alto através de milagres, através da elevação, através de portas que você nem mesmo bateu. O próprio silêncio que você questionou uma vez está prestes a se tornar o palco para o seu testemunho mais alto. Capítulo 3. Você permaneceu puro quando o mundo empurrou a perversão. Escolhido? Em uma época em que o compromisso se tornou comum e a pureza é ridicularizada como antiquada ou muito profunda, você escolheu trilhar o caminho estreito. Você poderia ter cedido. Você poderia ter baixado seus padrões. Você poderia ter seguido a multidão, entorpecido suas convicções e adotado os caminhos do mundo apenas para se encaixar. Mas você não fez. Você se manteve firme. Você foi tentado, pressionado, ridicularizado, até mesmo isolado. As pessoas riram de seus valores. Eles o chamavam de muito santo, muito sensível, muito rigoroso. Mas o que eles chamavam de muito, o céu chamava de separado. Enquanto outros perseguiam plataformas e popularidade, você guardava seu coração. Enquanto o mundo lhe dizia para se soltar, você apertou seus limites. E quando a perversão bateu à porta, você não flertou com ela, você fechou a porta. Você não apenas protegeu seu corpo, você protegeu sua alma. Você se recusou a ser seduzido pelo desejo de fama, seguidores ou prazer rápido. Você não estava aqui fazendo as coisas apenas por atenção. Você foi consagrado, quieto, escondido. Você permaneceu sob a cobertura de Deus, mesmo quando isso significava perder certos círculos, relacionamentos ou oportunidades. E sejamos realistas, a pureza não é apenas sobre ações físicas. É sobre seus pensamentos, seus motivos, suas intenções. E você lutou por todos eles. Você não deixou a amargura corromper seu coração. Você não deixou o ciúme envenenar seu espírito. Você não deixou a ambição distorcer seu propósito. Você se manteve limpo, não para ganhar a aprovação do homem, mas porque sabia que Deus estava observando. Esse tipo de disciplina não é fraco, é guerra. Você estava em constante batalha com sua carne, seus sentimentos e seu entorno. E, no entanto, você saiu puro. Você não resistiu à tentação apenas uma vez. Você resistiu repetidamente, silenciosamente, secretamente. Mesmo quando ninguém saberia se você tivesse escorregado, você ainda escolheu o caminho mais alto. Você honrou a Deus em particular. E agora Ele está prestes a homenageá-lo em público. Muitas pessoas pensam que a elevação vem apenas do talento. Mas Deus não promove com base apenas em dons. Ele promove com base na pureza de coração. Porque quanto mais alto você vai, mais intensa a tentação se torna. Se você não consegue ficar limpo no chão, não sobreviverá nas nuvens. É por isso que sua pureza é importante. Não é apenas um distintivo moral, é um requisito divino para o nível que Deus está prestes a levá-lo. Ele precisa de pessoas que não se comprometam quando o dinheiro estiver envolvido. Ele precisa de vozes que não serão compradas. Ele precisa de líderes que não deixem influenciar a integridade corrupta. Você provou que pode carregar peso sem ficar bêbado com a atenção, que você pode andar em autoridade sem se tornar arrogante, que você pode manter o poder sem perder a pureza. É por isso que Deus está levantando você.
O mundo lhes ofereceu atalhos, mas vocês seguiram o caminho longo, difícil e sagrado. E agora o que Deus está preparando para você não será apenas grande, será puro, porque Ele sabe que você não vai adorar a bênção, você vai adorar aquele que a deu. Escolhido não se trata apenas do que você evitou, é sobre o que você protegeu. Você protegeu sua alma, você protegeu seu chamado, você protegeu seu óleo, e agora Deus está prestes a derramar de volta em você de maneiras que você nem pode imaginar. Ele está levantando você não apenas porque você é talentoso, mas porque você está limpo, pronto, confiável e puro em um mundo que tentou de tudo para corrompê-lo. E o céu é orgulhoso. Capítulo 4. Você abençoou outras pessoas quando precisou de uma bênção. Escolhido, vamos falar a verdade. Houve momentos em que seu coração estava partido, mas você ainda encontrou forças para consertar o de outra pessoa. Houve dias em que seu espírito estava exausto, mas você se tornou a tábua de salvação para alguém no limite. Você foi o encorajador enquanto estava secretamente desanimado, o ajudante enquanto você estava sofrendo, o apoiador enquanto você lutava silenciosamente contra suas próprias tempestades. Você deu quando mal tinha, não apenas financeiramente, mas emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Às vezes, tudo o que lhe restava era uma palavra gentil, e você a dava. Às vezes, sua energia estava baixa, sua mente estava pesada e seu coração estava doendo. Mas você ainda aparecia para pessoas que nem sabiam o custo de sua presença. E Deus viu tudo isso. Nada do que você fez passou despercebido. Toda vez que você escolheu a compaixão em vez da reclamação, a generosidade em vez da amargura, o serviço em vez do egoísmo, isso foi registrado no céu. Enquanto as pessoas aplaudiam aqueles que se apresentavam em voz alta, Deus sorria com sua obediência silenciosa. Você não estava se apresentando, você estava derramando. E mesmo quando ninguém derramou de volta em você, você ainda não parou. Isso não é fraqueza, isso é força espiritual. Esse é o caráter do reino. Você não estava apenas fazendo boas ações, você estava costurando sementes, sementes de compaixão, sementes de misericórdia, sementes de amor inabalável, sementes de fé, sementes de intercessão, sementes que foram plantadas não em solo fértil e fácil, mas em estações difíceis, lugares secos e momentos cansativos. Escolhido, você se tornou um poço para os outros enquanto você mesmo estava com sede. Você era luz em quartos escuros, alegria em espaços pesados, paz em tempestades caóticas. E a verdade é que você não precisava. Você poderia ter desligado. Você poderia ter ficado amargo. Você poderia ter decidido, já que ninguém está me ajudando, eu não vou ajudar mais ninguém. Mas você não fez. Você continuou dando. Você continuou amando. Você continuou aparecendo. É por isso que essa bênção que está chegando é diferente. Não é um avanço aleatório. É uma colheita. Você não está sendo abençoado porque pediu. Você está sendo abençoado porque se tornou uma bênção. Você fez suas as prioridades do céu. Você levantou os outros de forma tão altruísta. E agora Deus está prestes a levantá-lo de uma maneira que não pode ser medida. Prepare-se, porque as mesmas pessoas que o viram como seu backup estão prestes a ver Deus apoiá-lo. Aqueles que pensaram que sua bondade era fraqueza estão prestes a testemunhar sua recompensa divina. Deus está retribuindo você, não apenas pelo que você deu, mas por como você deu, com alegria, com humildade, sem amarras. Lucas 6,38 diz: Dai, e dar-se-vos-á, recalcado, sacudido e transbordando. Isso não é apenas uma escritura, essa é a sua realidade nesta temporada. O que você derramou quando ninguém estava derramando em você está prestes a retornar de forma multiplicada. As bênçãos estão prestes a persegui-lo, não porque você os exigiu, mas porque você os incorporou. E mais do que isso, você não está apenas recebendo uma bênção, você está se tornando um. Sua própria presença mudará as atmosferas. Suas palavras vão curar. Sua vida
vai testificar. Você está entrando em salas não apenas como uma pessoa, mas como uma resposta, como uma luz, como um vaso divino transbordando porque você já esteve vazio e ainda deu. Capítulo 5. Você não se curvou para se encaixar. Você se destacou para se destacar. Escolhido, você nunca foi construído para se misturar. Você nunca foi programado para seguir a multidão. Desde o início, algo em você era diferente. E no fundo, você sabia disso. Você tentou se encaixar por um tempo, não é? Você tentou silenciar seu espírito, misturar sua ousadia, suavizar sua luz, apenas para se sentir aceito em salas às quais não pertencia. Mas nunca funcionou. Porque não importa o quanto você tentasse se camuflar, seu chamado ainda se destacava. Mesmo quando o isolamento doía, mesmo quando o silêncio ficava alto, mesmo quando a rejeição deixava você questionando seu valor, você ainda não se curvava à conformidade. Você se recusou a encolher apenas para deixar os outros confortáveis. Você não trocou sua autenticidade por aprovação. E mesmo que às vezes você questionasse por que se sentia tão deslocado, algo em seu espírito continuava lhe dizendo que você não foi chamado para se encaixar. Você foi chamado para liderar. Você não foi rejeitado porque estava errado. Você foi rejeitado porque estava certo para a coisa certa. Seu espírito não combinava com o sistema deles. Seu fogo não cabia na caixa deles. Sua visão era muito clara. Sua paixão é muito profunda. Sua pureza é muito rara. E isso ameaçou aqueles que estavam mais interessados no conforto do que na convicção. Você foi chamado demais, muito sério, muito espiritual, muito intenso. Mas na realidade, você foi escolhido demais para se diluir. Você não deixou a zombaria moldar sua mensagem. Você não deixou a solidão quebrar sua lealdade a Deus. Você continuou aparecendo como você mesmo, mesmo quando o mundo lhe disse para ser outra pessoa. Sejamos realistas. Custou-lhe. Custou-lhe amizades, plataformas, portas abertas e talvez até relacionamentos que você pensava que eram para sempre. Mas você tomou uma decisão. Prefiro perder o mundo do que me perder. Você não estava perseguindo aplausos. Você estava perseguindo a tarefa. Você não estava procurando seguidores. Você estava procurando fidelidade. Esse tipo de resolução o céu o honra. A verdade é que quando você defende algo mais elevado, muitas vezes fica sozinho. Mas Deus estava observando. Ele viu você se afastar de lugares onde poderia ter se comprometido. Ele viu você recusar oportunidades que não se alinhavam com seu espírito. Ele viu as noites em que você chorou porque se sentiu invisível, incompreendido e não convidado. E, no entanto, você ainda se recusou a se curvar. Você não editou sua unção para torná-la mais palatável. Você não escondeu sua vocação por trás da conveniência. Você não fingiu ser menos poderoso apenas para fazer as pessoas se sentirem mais confortáveis. Você permaneceu firme, ousado, enraizado, mesmo quando era impopular, mesmo quando era desconfortável. E agora Deus está prestes a honrar essa posição. Ele está prestes a elevar a própria identidade que as pessoas lhe disseram para mudar. O mesmo óleo que eles não entenderam é o óleo que ele vai usar para trazer avanços para as nações. A mesma coisa pela qual eles tentaram envergonhá-lo é a mesma coisa que Deus está mostrando agora. Porque quando você se recusou a se curvar para se encaixar, você se posicionou para se levantar e se destacar. Escolhido, você não foi chamado para fazer parte da multidão. Você foi chamado para liderá-lo. Você nunca foi feito para ecoar a cultura. Você foi projetado para mudá-lo. Você não precisa mais explicar por que é diferente. Você só precisa andar na plenitude de quem Deus o criou para ser. Porque esta próxima elevação não está vindo por imitação, está vindo através da autenticidade. Capítulo 6. Você manteve a fé quando os fatos pareciam opostos. Escolhido, você passou por tempestades que teriam afogado outras pessoas. Você ficou no meio de situações que não faziam sentido, olhando para fatos que gritavam derrota. Os números não bateram. As portas não se abriram.
Os resultados não voltaram do jeito que você orou. Tudo ao seu redor disse: acabou. Tudo o que você viu com seus olhos lhe disse para desistir, e ainda assim você acreditou de qualquer maneira. Sua conta bancária disse falta, mas você falou abundância. O médico disse incurável, mas você declarou a cura. Sua situação disse preso, mas seu espírito gritou: a liberdade está chegando. Isso não é ilusão, isso não é negação, isso é fé, e não apenas a fé comum. Fé que move montanhas, que muda a atmosfera, fé que alerta o céu. Houve momentos em que os fatos eram tão altos que teria sido fácil concordar com eles, mas você não fez. Você se recusou a se curvar às circunstâncias temporárias. Você se recusou a deixar a realidade natural substituir a verdade espiritual. Você olhou para a tempestade e disse: meu Deus ainda é bom. Você olhou para a mesa vazia e disse: meu Deus ainda provê. Você olhou para o atraso e disse: minha promessa ainda está viva. Esse tipo de fé aterroriza o inimigo porque os fatos podem ser manipulados. Mas a fé está ancorada. Não muda quando o tempo muda. Ele não entra em colapso quando os relatórios chegam. Ele não recua quando a realidade grita para que ele se renda. Sua fé se manteve firme, não porque as coisas fossem fáceis, mas porque você conhecia o caráter daquele que o chamou. Você não apenas acreditava em Deus, você acreditou em Deus. Isso é mais profundo, isso é diferente. Algumas pessoas esperam até que as coisas façam sentido para elogiar. Mas você louvou no deserto. Alguns esperam até que a bênção apareça para acreditar. Mas você acreditou antes mesmo que o milagre tivesse pulso. Alguns só confiam quando a situação está sob controle. Mas você confiou enquanto tudo ao seu redor estava desmoronando, e o céu nunca esqueceu isso. Toda vez que o inimigo lhe trazia provas de que isso não aconteceria, você respondia com uma promessa. Toda vez que suas circunstâncias lhe davam evidências de fracasso, você contava com as Escrituras. Você não deixou os fatos do diabo anularem a fidelidade de Deus. O que você não viu é que enquanto você estava falando de fé na terra, o céu estava despachando anjos. Enquanto você estava declarando vitória em um vale, o reino espiritual estava sendo abalado. Porque a verdadeira fé não sobrevive apenas a um teste. Ativa o céu. Abre portas que nenhum homem pode fechar. Ele coloca milagres em movimento. E é exatamente isso que sua fé tem feito. Não se trata apenas do que você suportou. É sobre o que você acreditou enquanto suportava. Você não esperou que a manifestação se movesse como se já estivesse feita. Você se comportou como se estivesse acabado porque no Espírito estava. Capítulo 7. Você permaneceu humilde quando poderia ter exibido. Escolhido, você tinha todo o direito de se defender. Você tinha as evidências, a verdade e os recibos. Mas você não mordeu a isca. Você não bateu palmas de volta. Você não se envolveu em guerras mesquinhas. Mesmo quando você estava certo, você escolheu o silêncio em vez da contenda. Mesmo quando você foi desonrado, você escolheu a dignidade. Mesmo quando eles mentiram sobre você, excluíram você ou tentaram manchar seu nome, você manteve a paz e deixou Deus defender seu caso. Isso não era fraqueza. Isso foi sabedoria. Isso não era passividade. Isso era poder sob controle. Você pegou o caminho mais baixo? Não porque lhe falte força, mas porque você tinha maturidade espiritual. Você entendeu algo que a maioria das pessoas não entende. Essa reivindicação não vem de travar batalhas na carne. Vem de deixar o céu falar em seu nome. Você poderia ter se exibido. Você poderia ter se gabado. Você poderia ter tentado provar que todos estavam errados quando a situação virou. Mas, em vez disso, você ficou quieto e permaneceu fiel. Você não perseguiu os holofotes. Você ficou escondido até que Deus dissesse, agora. Você não usou suas vitórias para envergonhar os outros. Você usou seus ventos para glorificar a Deus. É por isso que esta próxima temporada de elevação é imparável, porque não se baseia na autopromoção. Está enraizado no tempo divino.
sua humildade em particular, o preparou para a honra em público. Você provou que seu personagem está enraizado, não alugado, que seu coração é submetido, não egocêntrico. Você mostrou a Deus que Ele pode confiar em você com mais. E você não vai deixar que isso mude quem você é, que você pode ser levantado sem se tornar orgulhoso, que você pode ser elogiado sem perder sua postura. E aqui está a verdade. O céu sempre exalta os humildes. Essa é uma lei espiritual. Não pode ser ignorado, não pode ser quebrado. Quando você fica abaixado, Deus o eleva alto. Quando você não busca um trono, Ele lhe dá um. Quando você não luta por um lugar à mesa, Ele prepara um na presença de seus inimigos. Escolhido, você está prestes a ser uma prova inegável desse princípio. A promoção que está por vir não será o resultado de conexões, redes ou manipulação. Será o resultado direto de sua humildade. As portas que estão prestes a se abrir não virão da mão do homem. Eles virão da mão de Deus, porque enquanto outros estavam focados na imagem, você estava focado na integridade. Enquanto eles estavam perseguindo influência, você estava perseguindo o caráter. Enquanto eles tentavam ser vistos, você estava sendo moldado. E agora que Deus viu seu coração, Ele está prestes a mostrar sua colheita. Você permaneceu humilde quando poderia ter exibido. Você ficou em silêncio quando poderia ter surtado. Você permaneceu gracioso quando poderia ter se regozijado. E por causa disso, essa elevação será pura, permanente e poderosa.